Olá, estamos de volta. Vamos continuar esse assunto super interessante junto com a Rayane, só esperando o pessoal voltar novamente, né? Todos prometeram que voltariam. Aê, Marina, voltou! O pessoal devagarzinho tá voltando. Ana, que coisa boa vocês por aqui. Muito obrigado por voltarem. Vamos só esperar a Rayane voltar também para que a gente continue essa conversa que tem sido super interessante, super gostosa. A gente nem viu o tempo passar. Rayane voltou, que bom, Adriana, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por voltarem. Vou chamar a Rayane novamente para que a gente continue essa conversa super interessante, super gostosa. Vamos lá. Que bom que vocês voltaram. Celinha, que coisa boa! Oi, Rayane, voltou. E o pessoal tá Oi, voltando voltando. também, hein? O pessoal tá voltando. Isso aí, que bom. Que bom, Que bom, né? ficamos felizes, com certeza. Que bom. Mas, por favor, continue de onde nós paramos. Bom, nós estávamos concluindo a respeito dos benefícios, né? Da contação de história. Sim. Falamos um pouquinho dos benefícios cognitivos. E aí também é Aham. importante a gente frisar novamente a questão das funções executivas. Contar Fundamental. histórias desenvolve bastante essa questão da percepção, do foco, da atenção, da resolução de problemas. E aí trabalha diretamente na flexibilidade cognitiva, que é a questão da criança conseguir pensar sobre algo e repensar aquilo. Ela se adaptar, ela Exatamente. se ajustar. Então, quando ela pensa no que ela pensou, vamos dizer assim, ela faz esse processo crônico, Aham. ela Sim. traz essa flexibilidade. E a contação de histórias, ela ajuda muito nessa questão também. Fantástico. E aí está a grande chave e o segredo, Rayane, para ajuda na questão da depressão, da ansiedade, igual estavam falando. O fortalecimento do nosso córtex pré-frontal, dessa região nossa de funções executivas, para que a gente consiga um equilíbrio e não deixe que as emoções negativas se sobressaiam e, consequentemente, a gente consegue se equilibrar, mesmo porque, a partir do momento que eu tenho uma ativação maior do meu córtex pré-frontal, eu tenho uma liberação maior também de serotonina. E depressão é serotonina baixa, né? Então, se eu consigo uma liberação e uma absorção maior de serotonina, automaticamente eu estabeleço uma relação mais fácil, aí uma comunicação melhor entre sistema límbico e córtex pré-frontal. Fantástico. Exatamente, porque nós precisamos do equilíbrio. Não é o fato de não termos Não, carta dopamina, exatamente. porque ela é muito fundamental, mas ela precisa estar equilibrada. É E, isso aí. para que a serotonina se sobressaia, precisa de um estímulo, porque a pessoa Claro. por si só, por conta daquele excesso de dopamina, ela não consegue sair por si só daquela situação. Então, a contação de histórias seria um estímulo, um remédio natural, vamos dizer assim, um É isso aí. estímulo motivador para aquela pessoa buscar ajuda. E isso é muito Fantástico. interessante. E aí a gente pode entrar direto naqueles benefícios socioemocionais. Esses Fantástico. aspectos da contagem. Deu uma travadinha aqui para mim. E agora? E Agora está agora? voltando, Voltei? mas ainda está um pouquinho. Agora acho que vai voltar. Voltou, agora sim. Voltou? Então tá bom. Voltou? Consegue me Está ouvir? travando um pouco. Não sei se para todo mundo. Para mim, eu te ouço, mas eu não consigo te ouvir, te ver direito. Está meio. Acho que travou para todo mundo. Tá, Mas eu eu estou vou te ouvindo. sair novamente. Vou Tá, sair joia? Você me então. chama? Pode ser. Então tá, Você pode joia. me chamar novamente, tá? Tá bom, combinado. Deu uma travadinha, gente, a Rayane saiu, mas ela já vai voltar para que eu a chame novamente e a gente consiga finalizar essa nossa conversa. Quero mais uma vez agradecer muito a presença de todos vocês aqui. É um prazer tê-los ouvindo isso que a gente tem de passar, aprendendo muito com vocês também. Então, muito obrigado pela presença de vocês e aproveito para dizer para que vocês se inscrevam nos canais do Ciesp. Então inscrevam-se, curtam aqui o Instagram, inscrevam-se no
canal do YouTube do Ciesp, porque o Ciesp realmente tem propiciado palestras e cursos muito interessantes nesse período de pandemia e a gente tem aproveitado bastante. Então, inscrevam-se sempre nos canais do Ciesp para que vocês possam ficar a par e consigam acompanhar, né, todos esses temas e todas essas palestras que estão sendo divulgadas e feitas, realizadas pelo Ciesp. A Rayane voltou, vamos conectar com ela aqui para que a gente consiga... Olha, está conectando. Ah, Rayane, agora sim. Que bom. Vamos que bom lá. que deu certo. Vamos prosseguir, então. Como nós estávamos falando, os benefícios socioemocionais também têm o seu lugar de grande valor nesse ato de contação de histórias. Por quê? Primeiro, por causa da questão do jogo simbólico. Quando a gente fala de contação de histórias para crianças, a criança ela tem esse aspecto de criar, de se colocar no lugar do personagem, de vivenciar aquele problema de forma bastante intensa. A isso nós denominamos jogo simbólico, de uma forma bem geral, assim, resumida. E quando a criança faz isso, ela trabalha nela mesma muitos aspectos da vida. Aí nós temos um aliado muito importante, aliados muito importantes que são os contos de fada. Quando a gente trabalha... Teve uma pergunta no vídeo anterior que nós estávamos falando para criança de 6 a 7 anos. 6 a 7 anos é aquele período que a criança costuma sair daquela fase da coragem, porque pequenininho tem coragem. Nós colocamos medo neles, né? Criança, não vai até aí, você está muito na beirada. Não põe isso na boca. Porque pequenininho, uma criança bem pequena, ela é corajosa. Ela coloca tudo na boca, ela experimenta, ela toca, ela coloca no ouvido, ela chega na beirada de uma altura. Então, ela não, de um precipício, ela não teme. A partir do momento que ela vai crescendo, se desenvolvendo, compreendendo a vida, ela vai criando essa barreira de medo, de ainda naquele mundo da fantasia, mas já compreendendo os perigos da realidade. Então começa o medo do escuro, o medo de ficar sozinho. Então essas questões podem ser trabalhadas sim por meio da contação de histórias. E aí quando eu falo dos contos de fadas, é porque é claro que a maioria deles não foi desenvolvido especificamente para um público infantil. As histórias foram ganhando uma nova personalidade, uma nova face à medida que os séculos foram passando. Isso desde a criação da primeira história, aliás, isso até a criação da primeira história voltada para o público infantil, que foi no final do século XVII, comecinho do século XVIII. Com o advento da quebra de paradigma a respeito da visão da criança, que outrora era vista como um adulto em miniatura, a partir do início do século XVIII, nós tivemos aí grandes teóricos, Rousseau foi um deles, que levantou essa bandeira da infância como um ser diferente do adulto, que tem um desenvolvimento específico e próprio dessa criança, próprio de algo de adultos que possam estimular lá tal desenvolvimento. Então, à medida que essa ideia de infância foi sendo consolidada, as histórias foram sendo modeladas a respeito deste público, assim como as histórias atuais. Entra de novo naquela questão da intencionalidade. Nenhuma história é neutra. As histórias são reflexos da conjuntura em que ela foi escrita. Então, quando a gente fala dos contos de fadas, quando trabalhar os contos de fadas na atualidade, é um ponto interessante, porque a maioria deles começam com uma tragédia. Assuntos que nós fugimos. Não falamos sobre morte com nossas crianças. Quando eu falo não falamos, eu digo assim, essa geração não aborda temas como morte, como perda, como doença, frustração. Nós temos... E tão necessário a gente falar isso, né? Necessários, porque são inerentes à vida, ao ser humano. Então, temas como morte, frustração,
perda, são fundamentais. Claro que você não vai tratar de uma forma violenta, mas estão aí as Claro, histórias claro. para tratar esses temas de acordo com uma linguagem infantil, com uma Até linguagem porque quando a criança adequada. sair debaixo da asa dos pais, tudo, e enfrentar o mundo, que é uma realidade diferente daquela que tem dentro de casa, geralmente, ela tem a força, né? E não se traumatize, não se frustre de uma maneira muito grande, de modo que ela venha, como nós estávamos comentando até hoje no curso, cada vez mais a gente tem visto crianças se automutilando, cada vez mais a gente tem visto crianças com depressão, com ansiedade, tomando medicação para isso, né? Então, Porque isso faz parte desse crescimento, desse embasamento emocional para as crianças, né? exatamente, exatamente. Sabe por quê? Esses temas estão extintos do contexto familiar, nós podemos dizer assim, Uhum, porque estamos criando crianças em uma bolha, em uma redoma. exatamente. E isso é É. muito perigoso, porque para a Isso criança não é sair, proteção, né? não é proteção. Isso é uma forma de violência. Sim, Por quê? Porque nem o não o adulto consegue falar mais para a criança. Ele pergunta: verdade. o que você quer comer? E se a criança falar que quer comer chocolate o dia inteiro, ela vai comer chocolate o dia inteiro. Mas isso não é segurança. Eu dei um exemplo assim Sim. muito bobo, né? Mas Claro, isso não é claro. segurança. A De jeito criança, ela nenhum. pede o não, ela clama pelo não. Porque quando ela ouve um não, e por que não? Porque vai te fazer mal, porque vai te prejudicar. Ela se sente protegida, ela se sente Sem amparada. dúvida. E agora, voltando para a questão das histórias, por meio das histórias, você trabalha assuntos polêmicos e atuais, como o bullying, como a própria depressão. É um assunto que a gente fala, existem adolescentes em depressão, mas conversamos sobre isso, explicamos, verbalizamos para eles o que é isso. Então, Uhum. são temas que podem ser, que devem ser tratados sim com as crianças. Quando o animalzinho morre, sim, ele morreu, faz parte da vida, né? Ele não Sim. foi viajar, ele morreu, vai Uhum. doer, vai sofrer, a criança, claro que vai, só que ela vai se fortificar, ela vai sair dali Exatamente. pronta para a vida, porque ela foi criada para isso, para viver essa vida que é feita de Que nascimento lindo. e morte, não é É verdade? isso. Com certeza. E as dicas que você nos dá para a contação de histórias? Vamos às dicas. Bom, primeiro, cria um cenário para o seu público. Ai, cenário. Aí a mente das professoras faz assim, né? A gente pensa em EVA, TNT, glitter, cola quente. Não, não estou falando disso. É Uhum. claro que cada um com suas habilidades, claro, vamos criar cenários muito elaborados. Mas quando eu digo cria um cenário, cria um clima. Por exemplo, houve uma contação de histórias que se passava na Noruega. E aí, isso aconteceu na escola onde eu trabalho. E aí, apagamos as luzes da sala. A professora pegou o giz e desenhou vários flocos de neve com giz. Asterisco, né? Vários asteriscos. Quando as crianças entraram na sala, pronto. O que está acontecendo aqui? Olha, está nevando, está escuro, porque não tem a luz do sol. Então você já está trabalhando até a questão do clima, e nós estávamos de casaco, aguardando essas crianças chegarem na sala. Então, quando eu digo crie um cenário, pense na luz, na cor que você vai usar. A Poliana disse ambientação. Exatamente isso. Pense nesse Uhum. ambiente aconchegante, num ambiente que vai favorecer a sua contação de histórias. Aí eu já estou falando de formas mais técnicas mesmo. Se você escolher uma história, você tem uma intencionalidade, vai atingir um determinado objetivo, pense, que ambiente vai propiciar um resultado mais eficaz? Um outro ponto interessante é a sua vestimenta. Parece muito óbvio, mas tudo comunica. Sem dúvida. No neuromarketing a gente sabe disso, né? Que tudo comunica. É... É um O quanto gesto que você faz, influencia. um gesto que você faz, uma roupa que você utiliza. Eu contei uma história uma vez que falava muito sobre regras. E na história existia muito a palavra não. Só que a história seria contada para um público de crianças bem pequenas. E aí eu coloquei uma roupa vermelha.
Porque a criança bem pequena, ela já está aprendendo as cores do semáforo. Então, ela faz, mesmo que inconsciente, uma associação. Não Fantástico, sim, necessariamente que o vermelho signifique proibição, não é isso. Mas naquele claro. momento houve uma intencionalidade. Então, eu vou contar uma história sobre uma lenda indígena. Coloque uma roupa de juta, um acessório de juta. Não necessariamente você precisa se pintar, mas crie esse elo entre a criança e o tema que você quer trabalhar. Eu vou fazer uma contação de histórias sobre a África. Use roupas coloridas, coloque uma tiara. Mulheres podem colocar brincos bem grandes, uma maquiagem bem Que lindo. chamativa. Comunique nos mínimos detalhes. Criança é muito detalhista. Sem Criança dúvida, presta sem atenção em dúvida. tudo. Se você Tudo. entrar com um objeto diferente e nem dizer que, por exemplo, que vai contar uma história, a criança já sabe. O que é isso? Sem Por que dúvida, você tá com o sem cabelo dúvida. assim? E aí você cria a curiosidade, você instiga. Então isso é muito, muito interessante. Você tem que pensar em todos os detalhes para se contar uma história. Com Outro ponto bem certeza. legal é a entonação. Se você vai contar uma história para determinado público, você precisa pensar na sua entonação. Crie vozes para personagens. Isso é possível se desenvolver com técnicas. Você pode pesquisar na internet que você vai descobrir técnicas para mudar a sua voz, para fazer uma voz mais grave, mais fina, uma voz de robô, uma voz... Você tem que criar. E essa é a última dica, use a criatividade, porque a criança tem criatividade de sobra. O adulto, ele se limita. Ele parece que esquece que ele é um ser criativo. Então, Verdade. conte histórias com colheres. A colher, ela é personagem. Eu tenho um canal no YouTube que se chama 1, 2, 3 e Rai. É um canal de contação de histórias para crianças, você pode se inscrever. E tem também, Isso. eu vou começar a inserir cantigas nesse canal, porque tem Que tudo a ver. legal. E já tem uma Tudo. cantiga lá, que se chama Tangolomango. Essa cantiga, ela conta de uma moça que tinha 10 filhas. E aí você já trabalha também o pensamento computacional ao longo dessa música. Depois você vai lá e olha. Ela tinha 10 filhas. E enquanto eu vou contando, mostrando as filhas, que são colheres, eu faço o som da batida de colher também. Então, a criança trabalha ritmo, associação, trabalha com os numerais. Então, o trabalho com materiais lúdicos é muito rico para você atingir principalmente o público de crianças pequenas e bem pequenas, enfim. Mas Repete o nome do canal que o pessoal está perguntando. 1, 2, 3 e Rai. Aê! É E isso podem aí. seguir também a minha página no Instagram, porque eu coloco várias dicas de literatura. De vez em quando eu coloco um livro lá e falo a respeito da temática do que o livro trata. Por exemplo, para trabalhar empatia com crianças. Aí eu coloco lá a fotinha do livro, dou algumas dicas. É bem Incrível, incrível. interessante. Eu gostei dessa ideia, viu? Da gente associar música com contação de histórias. Isso me despertou uma coisa para uma pesquisa também, viu, Rayane? Muito interessante. Muito interessante. Gostei E aí, o bastante. que a gente precisa? Agora, aproveitando o nosso público aqui, vamos Sim. pesquisar a respeito disso. Se você entrar no Google Acadêmico, por exemplo, e pesquisar contação de histórias, tem poucos artigos, poucas pesquisas nesse sentido. Porque, infelizmente, ainda existe uma mentalidade que a contação de histórias ela é associada somente à criança, para distrair a criança, para entreter a criança, quando na verdade é um leque bastante amplo de possibilidades Sem para serem dúvida. trabalhadas e pesquisadas e exploradas. E a educação, a neurociência, o próprio ambiente da saúde precisa disso, precisa de Com pesquisadores certeza. ávidos nessa área. Muito, muito, E muito é mesmo. isso. Ela está perguntando Rayane, aqui no meu eu Instagram. queria agradecer muito. Eu sei que ainda você vai finalizar com a contação de histórias aí, com uma história, mas eu queria agradecer muito a sua participação. E mais do que isso, eu queria enfatizar que hoje eu conheci a Rayane, contadora de histórias fascinante, que eu sou apaixonado pela maneira como ela exprime e ela passa. E
as emoções realmente das personagens que ela está imprimindo e está contando ali. Mas hoje eu vi aqui uma Rayane neurocientista que me deixa extremamente orgulhoso, porque, na verdade, isso é a compensação de todo o meu trabalho como professor, que é formar neurocientistas que sejam críticos, que busquem um embasamento científico e que tragam para todo mundo esse embasamento que a gente tanto procura e que a gente tanto faz. Então, eu digo para você que eu estou extremamente orgulhoso por essa conversa que nós tivemos hoje. Fruto das pesquisas, né? Do trabalho, do Instituto Com Límbios. certeza. Convido aqui também, quem não conhece o Instituto Límbios, sigam a página, se inscrevam, façam cursos lá, porque é para todo mundo, Muito não é bom. verdade? Com Não certeza. É nosso, o Instituto é nosso. é nosso, é verdade. Eu Vamos quero lá, agradecer então. também, antes de contar histórias, eu quero agradecer pelo convite, agradecer a você, Imagina. professor Fernando, agradecer a todos que estão conosco aqui. Reverendo José Roberto entrou e mandou um parabéns. Muitos amigos, Jaque, Jorge, minha mamãe querida, um beijo. Sua mãe é fã Meu incondicional. pai. Ela, tô aqui, Minha mãe filha. tá em todas, né? Meu maridão, que é meu braço direito, esquerdo, perna, braço, cabeça, Que lindo. que tá sempre comigo. Graças a Deus, minha amiga Eliane, as professoras aqui contribuindo nos comentários, a Rosângela que mandou aqui tantos corações. Não tenho palavras para Verdade. agradecer, gente. Na primeira live que eu fiz com você, eu não agradeci as pessoas, eu só agradeci no geral. Depois o pessoal cobrou. Sim. Falou as amigas, Então vai, agradeça. a Cleide. Gente, se eu ficar aqui, o pessoal do Motivo que está aqui, Motivo é um grupo que nós temos entre amigos que se chama Motivo, que está Que aqui, legal. a Célia, tão preciosa, essa mulher brilhante que está aqui conosco nessa live. É um prazer muito grande. E todos vocês que eu também não conheço, mas que me seguem, que admiram o meu trabalho, eu agradeço. O meu Instagram é Rai Contadora de Histórias. Estão perguntando, tá bom? É isso Também aí. te amo, ó, meu maridão, fazendo declaração. Isso aí. Bom, não vamos mudar o rumo da prosa. Vamos para a contação de histórias, então. Vamos lá, estamos ansiosos. Essa história se chama Fiapo de Trapo, de Ana Maria Machado. E eu acho que essa história ela é bem marcante, bem pertinente também para esse momento que nós estamos atravessando. Então não saia daí, fique mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. Fiapo de Trapo. Espantalho tão bonito e elegante nunca se tinha visto por aquelas redondezas, nem por outras, que ele era mesmo carregado de belezas. Precisava só ouvir a conversinha do Dito Ferreira enquanto montava o espantalho, todo orgulhoso do seu trabalho. Nunca vi coisa igual. O patrão caprichou de verdade. Vai botar no campo um espantalho com roupa de gente ir à festa na cidade. E era mesmo tudo roupa velha, claro, como convém a um espantalho que se preza, mas da melhor qualidade, roupa de se ir à igreja em dia de procissão e reza. Dito Ferreira mostrava todo prosa. Esse chapéu é de um tal de veludo. E vejam que beleza essa camisa cor-de-rosa, tem até coração bordado. O patrãozinho pensou em tudo. Com uma gravata de seda, fez esse cinto estampado. Até a palha do recheio é toda macia e cheirosa. E não é que era mesmo a danada? Tinha um perfume forte que ajudava a espantar a bicharada e a passarada. Ah, porque é preciso também dizer que aquilo tudo dava certo, funcionava tanto. O espantalho elegante era mesmo um espanto. Passarinho nem chegava perto e ficava lá, sozinho, espetado no milharal deserto. O patrão ficava feliz com um defensor tão eficiente. Dito Ferreira se alegrava com aquela figura imponente. Que espantalho diferente! Só que eles nem sabiam que diferença era essa.
Como todo espantalho, esse não andava nem falava, mas tinha o dom de poder sentir as coisas ao seu jeito. Para um boneco de palha, isso era um grande defeito. E era só por causa do desenho de coração bordado no peito. Linhas de cor em forma de coração. E pronto, lá estava o pobre espantalho sofrendo com a solidão. Ninguém se aproximava dele. Ninguém chegava perto. Ninguém fazia um carinho. E ele ficava tão triste, só espantando o passarinho. De longe, via uma passarada de todo tipo e feição, pentacilgo e saíra, cambaxirra e corruíra, rolinha e corrupião. Pássaro de toda cor, de todo canto, de todo tamanho, de todo a, e, i, o, u. Sabiá, tiê, bem-te-vi, curió, inhambu. Vontade de chamar, vem cá me ver, bem-te-vi. Vontade de mostrar, tico-tico, olha lá o teco-teco. Mas não adiantava, ninguém chegava perto. E o tempo passava. Horas e dias, dias e semanas, semanas e meses, meses e anos. E o espantalho ficava no tempo, no bom tempo e no mau tempo, no sol que queimava e na chuva que molhava, no mormaço que fervia e no vento que zunia. E seu cheiro se gastava, sua cor se desbotava, sua seda desfiava, seu veludo se puía. Até que um dia, no tempo sempre tem um dia em que muda o tempo e um tempo novo se inicia. Pois foi assim que aconteceu. Houve um dia em que choveu. Mas não foi chuva miúda, foi para valer. De verdade, foi mesmo um Deus nos acuda. Uma imensa tempestade, de granizo, raio, vendaval, com aguaceiro temporal, chuva de muito trovão, que virou inundação. Quando a chuvarada passou e o sol voltou, um arco-íris no céu se formou. E na beleza do dia novo, azul lavado, vieram os pássaros, em bando assanhado, ocupando todo o campo, ciscando no milharal, livres, soltos, à vontade, numa alegria sem igual. Foi aí que Dito Ferreira reparou. Cadê o espantalho velho? Saiu todo mundo procurando. Não acharam, nem podiam achar. Ele tinha desmanchado, tinha sido carregado pelo vento espalhado, pela chuva semeado, com a terra misturado, plantado naquele chão, sua palha adubando muito pé de solidão. Do que sobrou por aí, foi tudo virando ninho, protegendo com carinho filhotes que iam nascer. Veludo em trapos, seda em farrapos, coração bordado em fiapos, maciezas boas de se aquecer. E hoje em dia, sua palha misturada na terra ajuda a plantação a crescer. Os trapos de sua seda, o seu forro de bom cheiro, farrapos de seu veludo se espalham desde o galinheiro até a mais alta árvore que tenha um ninho barbudo. E em cada ovo que nasce ali por aquele lugar, cada ninhada que se achega à procura de calor, em cada vida a brotar, em cada marca de amor, seu coração sobrevive num fiapinho de cor. Ah, que coisa linda! Muito obrigado, Rayane. Que lindo, que lindo. Isso para a gente fechar a semana e começar o fim de semana de uma maneira maravilhosa, maravilhosa. Mais uma vez, gratidão, gratidão por você compartilhar com a gente tanta emoção, tanto conhecimento. Mais uma vez eu falo, eu estou extremamente orgulhoso de você, orgulhoso mesmo, mas assim, meu coração transborda de orgulho de ver o seu empenho e a sua dedicação
na contação de histórias que nós já víamos e já sabíamos, mas na neurociência também. Muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Boa noite. Leiam, contem histórias, pesquisem, leiam. É isso aí. Gente, muito obrigado, muito boa noite, um bom fim de semana para vocês. Sigam o Ciesp, sigam a Rayane, me sigam, sigam todo mundo. Eu estou com o Fernando Lauri, o Instituto Límbios também. É um prazer muito grande estar com vocês. Ciesp, Regina, Abel, muito obrigado por abrirem o espaço e a porta de vocês para que a gente possa passar um pouquinho da nossa arte e do nosso conhecimento também. Gente, muito boa noite, um beijão e bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.